Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. O estudo que eu trago para você hoje se trata da astrologia oculta. O que é astrologia oculta? É um tipo de conhecimento mais profundo que poucos têm acesso, a não ser aqueles que são iniciados em escolas iniciáticas, aqueles que têm acesso a um certo tipo de ensino que essa astrologia convencional não tem. Mesmo que ela tenha acesso, a mapa astral, que consiga trazer, de certa forma, um conhecimento astrológico, a astrologia oculta, ou também conhecida como astrologia hermética ou cabalística, ela trata de um conhecimento que é milenar, são os conhecimentos primordiais que eu tanto falo aqui, que eu utilizo, que é da sabedoria das eras. Então eu vou trazer aqui aquilo que eu sei dessa parte, o pouco que eu sei, e espero ajudar você, tá? E você viu na capa do vídeo, Astrologia Oculta, o Livro da Vida. Por que o Livro da Vida? Porque a astrologia ela tem ligação com as nossas vidas. Inclusive tem uma passagem aqui no livro do Apocalipse que eu vou ler para você. No capítulo 20, verso 12, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então veja que aqui obviamente é um simbolismo, não se trata de um livro físico, porque ali diz que quando foi aberto o livro da vida, todos foram julgados, os grandes e os pequenos, ou seja, rico, pobre, enfim, não importa de qual nação, foi julgado segundo as suas obras, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos nessa existência foi registrado em um livro, ou seja, em algum lugar, e que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras, sejam elas boas ou ruins. Então isso tem a ver, o que tem a ver com a astrologia oculta, pessoal? Porque hoje eu quero também aqui trazer para você um conhecimento que se trata dos espíritos zodiacais, ou os espíritos, as energias, as consciências dos 12 signos zodiacais. Na aula passada, retrasada, eu falei aqui sobre os espíritos planetários, então é uma continuação daquela aula, tá, pessoal? Então quando se trata de falar sobre a astrologia oculta, trata-se de trabalhar de uma forma mais espiritual e não fazer um curso de astrologia, se dizendo já um astrólogo e sair falando aí o destino das pessoas. Não, aqui é um conhecimento que ele é todo embasado em conhecimentos milenares, tá bom, pessoal? Então assim, o que eu quero trazer aqui hoje para você é justamente esse conhecimento para que você possa entender melhor, muitas coisas que ficam às vezes com um pontinho de interrogação em algumas perguntas que nós mesmos temos todos os dias, tá bom? Desde já eu peço, deixa seu like, se inscreva se não for inscrita, se não for inscrito, e depois compartilhe o vídeo com outras pessoas se assim você desejar, tá bom? Espero ajudar com mais esse estudo. Bom, pessoal, o que nós chamamos de signo, vamos entender assim, nada mais é do que a posição do Sol no céu, no espaço, enfim, no momento do nascimento de cada pessoa. Então veja que essa questão de astrologia tem ligação direta com o nosso nascimento, mas para nós termos uma ideia das energias que estão presentes na encarnação de cada um de nós, eu digo as energias planetárias, nós precisamos observar também os planetas, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, que eram os planetas da astrologia antiga e que agora, então, teve o acréscimo de Urano e Netuno. Plutão não é mais considerado como um planeta, Bem, nós temos que observar, então, esses planetas de acordo com a sua casa astrológica, Ou seja, essas energias, elas se encontram em determinados signos, assim nós dizemos. Então isso é importante, pessoal, porque, como eu falei na aula anterior, cada planeta tem os seus espíritos regentes e as suas energias conscientes, que eu vou tratar de falar de cada uma delas no decorrer dos estudos. Então essa parte primeira aqui do estudo, todo mundo já sabe que signo é a posição do Sol em uma determinada casa zodiacal, tá bom? Bom,
se nós acreditamos que todos os planetas seguem então órbitas e que essas órbitas elas podem ser medidas com ciclos, assim dizendo, matematicamente ordenados e previsíveis, ou seja, que você pode prever com exatidão onde cada planeta estará posicionado no céu em qualquer data e em qualquer local da superfície da Terra, usando, por exemplo, o Stellarium, que é de onde eu tirei essa imagem que você está vendo. Sendo assim, nós podemos presumir, por mais estranho que pareça, que existem seres responsáveis por organizar as encarnações dos espíritos aqui na Terra, que eu acredito que sejam os querubins e serafins, que são os seres mais elevados dentro da manifestação hierárquica universal. Então, em cada encarne, no tocante às energias zodiacais, né, os querubins e serafins eles se utilizariam, vamos dizer assim, de um sistema que fosse ao mesmo tempo preciso e confiável o suficiente para posicionar o nascimento de cada espírito em determinado lugar aqui na Terra e em determinado dia, mês e ano. Por que que eu falo desse sistema planetário como sendo, digamos, o mapa, né, para a programação do nosso encarne? Porque, pessoal, o que está além da Terra, né, os planetas, as estrelas, como o próprio Gênesis 1 diz que seriam por sinais, é o único, digamos assim, é a única criação que o homem não tem capacidade de deturpar, de poluir e de mexer com as suas próprias mãos. Então aqui tudo que está na Terra é passível de ser deturpado, como as escrituras sagradas, né, já foram deturpadas aí ao longo dos anos, mesmo mantendo a sua essência. Aquilo que o homem maneja, que tem nas mãos, através do seu poderio, ele pode muito bem deturpar. Então os planetas o homem não tem acesso, então eles continuam sendo um sistema imutável para sinais, tá certo? Então, nós, com a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos ver, se você depois quiser baixar esse software, ele é muito legal, né? Se chama Stellarium, você pode ver ali as coordenadas, enfim, é bem fácil de mexer, né? E dá para pela essa questão zodiacal é bem simples, você pode perceber então o dia, a hora que cada planeta se encontra dentro do seu ciclo. Então, pessoal, eu já falei em outra aula também que tudo que existe na matéria é baseado em um conceito dual, né, suas polaridades, de energias, que na verdade essas polaridades se completam, né? Assim podemos chamar de polaridade positiva e negativa, masculina e feminina, a luz e sombra, calor e frio, espírito e matéria, etc. Porque tudo se complementa. Para existir frio precisa ter o calor, para existir luz precisa ter sombra e assim por diante. Por isso que se completam, tá? Então dessa dualidade foram criados os elementos primordiais ou a substância primordial para a formação do universo, que seriam os 4 elementos: o fogo, que representa tudo que é luminoso, que traz calor e é radiante; a água, que representa tudo que é líquido; o ar, representando tudo aquilo que é gasoso; e a terra, tudo aquilo que é sólido. Então essas 4 energias, assim dizendo, elas são harmonizadas e plasmadas no universo através de uma quinta energia ou essência, que é a espiritual, chamada quinta essência. Então tudo aqui vive e existe em harmonia por causa desta quinta essência. Então esses 4 elementos são importantes e tem a ver com essa questão dos espíritos zodiacais, porque tudo que existe na matéria, você tem que entender, né, que veio do plano espiritual. A matéria ela é nada mais do que uma densificação daquilo que é sutil, ou seja, é a polaridade inversa, assim, né, do espírito, porque a máxima hermética já diz que tudo que é em cima é como o que está embaixo, não que é igual, ou seja, é como, né? Então tudo que existe aqui no nosso universo, na matéria, veio do plano espiritual primeiramente, que na árvore da vida, na Kabbalah, é chamado de mundo da emanação. Então, do mundo da emanação, ele foi idealizado no plano da criação, ou seja, foi criado, foi idealizado, passou a ter a sua composição original no mundo da formação, onde foi formado, e assim manifestou-se no mundo da ação, isto é, no nosso universo. Então, como em essência essas 4 energias passaram por processos de densificação por 3 planos, ou seja, espiritual, mental e astral, o espiritual, mental e astral é da emanação,
Depois tem a criação, formação e aqui é o da ação, né? Então, 4 elementos, fogo, terra, água e ar na sua essência primordial, não como nós conhecemos, passaram por processos em 3 planos, espiritual, mental e astral, e quando chegam, ou seja, quando passam a existir o nosso universo, geram então 12 energias conhecidas como signos zodiacais. Então veja, 4 princípios, terra, fogo, água e ar, que passam por 3 planos, 4 vezes 3 gera o que? 12 energias, ou seja, os 12 signos, tá certo? Então assim, quando nós chegamos então ao consenso, quando nós chegamos a 12 energias diferentes, né, que são as 12 energias zodiacais ou espíritos zodiacais, nós vamos entender que essas energias elas agem sobre o ser humano. E é por isso que cada signo recebe um dos 4 elementos primordiais como uma consciência simbólica que influencia diretamente o ser humano. Então nós chegamos à divisão dos 12 signos em 4 grupos. Então o primeiro grupo, que é do grupo do fogo, então entra as energias dos signos de Áries, Leão e Sagitário. Do elemento água entra Câncer, Escorpião e Peixe, que são aqueles representados por animais. Ar entra Aquário, Gêmeos e Libra. E a terra, Capricórnio, Virgem e Touro. Então cada um desses tipos, vamos dizer assim, de energia rege certas qualidades que precisam ser trabalhadas pelo ser humano no caminho da ascensão. Então veja que essas energias elas têm um propósito, não é que elas existem lá somente por existir. Elas trabalham em favor da evolução do espírito humano que encarna aqui do espírito que encarna aqui no ser humano na Terra. Então quais são essas propriedades que o ser humano precisa trabalhar? O seu agir, a sua comunicação, a sua emoção, a sua liderança, a própria autocrítica, a socialização com outras pessoas, a compreensão, o próprio poder em mãos, os desejos, a prudência, os paradigmas e crenças, e assim vai formando a sua espiritualidade. Então cada signo com a sua energia trabalha especificamente com um determinado tipo de energia. Por isso que os espíritos planetários, você vai entendendo por etapas aqui a cada aula, os espíritos planetários eles têm cada um uma essência de energia que influencia o ser humano de forma macro, certo? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático. A Lua tem total influência sobre o planeta no que condiz ao elemento água. Então esse planeta ele trabalha de forma direta, tá? Vamos dizer assim, em todo o planeta, né, a Lua, mas de forma mais intensiva naqueles que possuem o seu signo correspondente ao elemento água, ou seja, quem é de Câncer, Escorpião e Peixe tem propensão maior de influência lunar, tá certo? Então para você entender, aqueles que são de fogo, por exemplo, tem influência de Marte. Eu vou falar sobre isso em outro estudo, tá? Hoje vamos trabalhar dentro dessa parte da astrologia oculta. Então, cada um desses tipos de energia, pessoal, rege então certas qualidades que precisam ser trabalhadas no ser humano para o caminho da sua evolução, da sua ascensão espiritual, tá certo? Então, veja só, eu trouxe aqui um exemplo didático, lúdico, fácil para você compreender, né, que cada tipo de energia, ou seja, cada signo, ele possui ainda assim níveis de evolução, níveis de frequência, né, que nós chamamos de oitavas. Então, assim sendo, vamos pegar um exemplo, irmãos gêmeos, né, que nascem no mesmo signo, por exemplo, eles podem ter características totalmente diferentes, né? Por quê? Por causa dessas oitavas astrológicas, dessas oitavas zodiacais. Por exemplo, um signo em sua oitava mais baixa, ele tem as suas energias menos desenvolvidas. Então nós temos pessoas que são mais irritadas, são pessoas de pouca paciência, de pavio curto, são pessoas nervosas, são pessoas estressadas, são impulsivas, explosivas, né? Em uma oitava média nós temos pessoas de ação, ou seja, que gostam de tomar iniciativa, que buscam
um papel de liderança, que não são indecisas, são pessoas resolvidas, pessoas que gostam de cuidar da saúde do corpo e da mente, né? E nós temos também as oitavas altas, que são aquelas pessoas, digamos assim, diferenciadas, né? São pessoas que tomam a iniciativa para defender os fracos, que não recuam diante dos problemas, são pessoas que enfrentam o sistema, são pessoas que elevam o conhecimento, né, de um povo e até mesmo de uma nação e assim por diante. E para que você possa entender, eu trouxe esse exemplo da música, né? Eu, como professor de música, eu quis trazer aqui esse exemplo. Por exemplo, no piano, né? A oitava baixa seria aquele som mais grave do piano, né? A oitava equilibrada é chamada de dó central, é onde tem o equilíbrio. E a oitava alta é aquele som mais agudo, né? Então você entenda essas proporções musicais dentro de uma proporção cósmica zodiacal. Então o mesmo, vamos pegar assim, esse piano seria o mesmo signo. Vou pegar o meu aqui que é de Libra, né? Para quem é libriano. Então, o mesmo signo de Libra que age, que influencia a mim, digamos, numa oitava equilibrada, uma outra pessoa com o mesmo signo de Libra, ele pode ter essa oitava alta, ou seja, uma pessoa com o mesmo signo que eu, ela pode ser diferente de mim, né, com outras proporções energéticas. Então veja que existe essa diferenciação dentro das energias dos signos, né? Então, pessoal, por isso que eu acredito que não existe uma predestinação, né? Você vai encarnar na Terra e você vai ser uma pessoa ruim, ou você vai encarnar e você vai ser uma pessoa super boa. Assim quebraria toda a ideia de livre-arbítrio, ou seja, o que eu acredito que toda pessoa que encarna, uma pessoa que possui um livre-arbítrio, é um espírito limpo, neutro, por isso que as crianças são consideradas como espíritos puros, elas ainda não conseguem ter as tomadas de decisões e isso não pesa na sua consciência, ou seja, essas decisões que a criança toma inconscientemente não são registradas no livro da vida da mesma forma como uma pessoa adulta que já sabe discernir do bem e do mal. Então, quando a criança chega numa certa idade, através de influências da sua família, da sua educação, do lugar onde mora, ela começa a tomar as suas próprias decisões. E assim, quando ela tem essa diferenciação do que é certo e errado, começa a ser escrito, então, no livro da vida, na sua consciência, no seu espírito, aquilo que ela está fazendo, não exteriormente, mas segundo a sua intenção. E como tem pessoas que sobressaem de outras não conseguem progredir por causa das influências que recebem. Então, as próprias consciências planetárias, né? Saturno, vamos dizer assim, é uma consciência, um espírito planetário que atrapalha a vida das pessoas. Júpiter trabalha com a ascensão, né? Vênus trabalha com a questão sentimental, amorosa, então todos têm essa relação zodiacal, certo? Então eu não acredito nessa questão de predestinação, de alguém ser melhor que o outro, né? Mas eu acredito nas influências, né, energéticas que fazem com que os espíritos encarnados, alguns se sobressaiam em comparação com os outros, pelas escolhas que tomam durante a vida, certo? E isso acontece porque o espírito que encarna com essas energias, pessoal, eles recebem, digamos assim, por que uma pessoa, vamos dizer assim, um grande líder, uma grande pessoa, né, que representou uma nação, né, é porque essas pessoas, esses espíritos, eles nascem, vamos dizer assim, com a influência espiritual dessas energias zodiacais, né, com essas influências espirituais, para ter mais capacidade de passar por desafios maiores do que outros e que não conseguiriam passar por esses desafios. Por exemplo, grandes líderes espirituais, né? Vamos pegar assim, Jesus é um caso à parte, mas vamos pegar assim, por que Moisés foi Moisés? Então eu acredito que tudo que foi feito antes dele encarnar, porque o espírito, pessoal, ele é consciente antes do encarne, não é uma energia neutra. Ou seja, é um espírito que já tem, eu digo uma energia neutra no sentido depois do encarne. Quando o espírito encarna, ele se torna uma energia neutra. Mas antes é um espírito consciente.
Então, vamos dizer assim, que haja um acordo, que nós vamos ter que falar sobre isso depois, mais adiante, entre o espírito e esses seres que fazem o encarne aqui na Terra, de aceitar certos desafios. Então, por exemplo, Moisés, quando encarnou, por que ele teve que passar pelo que ele passou? Então, foi uma escolha dele, ele aceitou esse desafio, então foi programado o quê? Um certo dia do ano, um certo mês, em certo ano, para que ele pudesse nascer e receber essas influências, né? Essas energias para ter essa capacitação. E veja que o que eu estou dizendo aqui, esses espíritos planetários, é uma das influências que nós recebemos, tá, pessoal? Então, esses grandes líderes espirituais, pessoas que se arriscam em benefícios de outras, né, grandes sábios que alavancaram o progresso da humanidade, etc. Então, não é uma predestinação, são espíritos que vêm na Terra, digamos, com uma missão, mas eles vão ter o livre-arbítrio de escolher querer ou não, né? Jesus mesmo, como é um espírito de uma outra hierarquia, quando encarnou na sua oração no Getsemane, ele disse, olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ou seja, ele podia escolher não fazer e não cumprir a missão que ele teve. Da mesma coisa Moisés, da mesma forma Moisés, da mesma forma Salomão, enfim, eles tiveram a escolha de querer fazer. Por quê? Porque recebem essas influências, essas energias que automaticamente empurram o progresso desses espíritos, tá certo? Espero ter me feito, né, entendido. Então veja que, olha só, para terminar então, mesmo cada pessoa tendo o seu signo de maior influência, por exemplo, o meu, que é Libra, porque eu nasci no dia 8 de outubro, todos nós somos influenciados por todos os signos. Por exemplo, imagine uma pessoa, que cada planeta, vamos dizer assim, esteja associado a algumas características do ser humano. Por exemplo, eu nasci no mês de outubro, então a minha influência maior é através de Vênus, mas o Sol ele vai mostrar como eu vou me expor para os outros, a Lua vai demonstrar como eu me sinto através do meu trabalho, meus sentimentos, Mercúrio vai expressar como eu penso, como eu me comunico nos negócios, o próprio Vênus, que rege o signo de Libra, vai trabalhar o meu relacionamento. Marte vai me influenciar nas questões de como eu me porto diante das explosões de ira, as brigas, né? Júpiter vai trabalhar dentro do meu signo naquilo que me faz expandir, Saturno naquilo que me atrapalha e assim por diante, né? Então nenhuma dessas associações, pessoal, ela é aleatória, porque todos esses planetas, como você está vendo na imagem, essas energias e características, elas estão intimamente associadas com as sefirotes, ou as sefiras da árvore da vida. Então, como eu disse lá naquele estudo dos espíritos planetários, não apenas a Terra, mas todos os planetas do sistema solar são habitados por consciências, por espíritos, tá? Não como aqui na Terra. E esses espíritos são consciências, são energias que influenciam indiretamente e diretamente a nossa evolução espiritual. Sei que é um assunto profundo, por isso que eu vou dando essas continuidades, tá? Mas entenda que existem as energias zodiacais, que trabalham com a influência na humanidade, e os espíritos planetários, que daí cada planeta tem as suas regências, as suas consciências, e nós temos condição sim de acessá-las, e eu vou explicar, vou falar para você disso mais para frente na prática, tá? Vou mostrar aqui na prática, mas agora é necessário nós entendermos na teoria como tudo isso funciona, tá certo? Então espero ter contribuído com mais esse estudo. Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrita, não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos estudos, compartilha com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!